Uma organização, então, é um sistema aberto e sociotécnico. O subsistema técnico baseia-se nas tarefas a serem executadas e inclui os equipamentos, as ferramentas, os dispositivos e as técnicas operacionais. Já um subsistema social refere-se às relações entre os participantes da organização. Então, por isso que uma organização é considerada um sistema sociotécnico. Qualquer sistema produtivo requer tanto a organização tecnológica, que seria a organização dos equipamentos e layout de processos, como também a organização do trabalho, que envolve aqueles que realizam as tarefas necessárias. O processo tecnológico, ele impõe limites sobre as possíveis formas da organização do trabalho, mas a organização do trabalho tem propriedades sociais e psicológicas que são independentes da tecnologia. Portanto, a organização não é simplesmente um sistema técnico ou social, ela é a estruturação e integração de atividades humanas em torno de diversas tecnologias. Toda organização possui subsistemas técnicos e subsistemas psicossocial. Subsistema psicossocial consiste das interações, expectativas e aspirações, sentimentos e valores de todos os seus participantes. Qualquer mudança no subsistema técnico terá repercussões no subsistema social e vice-versa. Imagine que a organização ela decida implementar um novo software de gestão e esse software vai envolver as pessoas, né? Então essas pessoas deverão ser treinadas, por exemplo, para a utilização. Sempre, gente, que há uma mudança de tecnologia numa organização, as pessoas elas ficam receosas com isso, né? Então isso acaba influenciando. Então muitas têm preocupação em perder os empregos, outras em não saber utilizar, enfim. Então qualquer mudança que a gente faça no subsistema técnico acaba afetando o subsistema social e vice-versa, tá bom? Qualquer mudança que a gente tenha aí no subsistema ou nas interações, nas expectativas dos funcionários acaba influenciando também no subsistema técnico. A estrutura organizacional é então um subsistema secundário conectado aos subsistemas técnico e social. No sentido formal, a estrutura ela é representada pelo organograma, onde há a descrição dos cargos e por regras e procedimentos. Refere-se também aos padrões de autoridade, às comunicações e ao fluxo de operações dentro da organização. Esta figura representa a organização como um sistema sociotécnico, onde nós temos as entradas dos insumos, que entram nos subsistemas, né, que nós vimos que seriam os departamentos, né, e cada subsistema tem suas metas e valores, a tecnologia que utiliza, a sua estrutura, o psicossocial e a sua administração. E a partir da transformação, né, de materiais, informações, pessoas, geram-se os produtos ou serviços das organizações. Então, entre a entrada de insumos e a saída de produtos, nós temos o fluxo de materiais, de energia, de informações, entre outros. Aqui podemos visualizar esse modelo de uma outra maneira. Então, nós temos as entradas, que são os recursos a serem transformados, como materiais, informações e consumidores. Como entradas também temos as instalações e o pessoal, que são reconhecidos como recursos de transformação. Então, temos os recursos a serem transformados e os recursos de transformação, que vão influenciar nessa transformação. Aí, essas entradas passam por um processo de transformação, gerando as saídas, que são conhecidas como outputs,
que são os bens e serviços da organização. A entrada de materiais, eu acho que todo mundo já ouviu falar. Por exemplo, eu vou fazer uma cadeira. Então, como entrada de materiais, eu teria o MDF, por exemplo, se eu for utilizar uma cadeira de estudantil, né, que a gente utiliza na escola, por exemplo. Entra o MDF, entraria o plástico, entraria a armação na verdade, né, a armação dos pés dessa cadeira, né, em formato de ferro, por exemplo. Então, esse material de MDF, ele vai passar por um processo de transformação até que ele, lá no final, gere a cadeira, juntamente com os outros materiais que entraram. As informações, como que a gente transforma informações? Por exemplo, eu tenho uma pesquisa de mercado. Eu tenho essa pesquisa, eu realizei o questionário com diversas pessoas para saber alguns itens aí que eu desejo em relação ao mercado. Quando eu pego essas respostas e uno essas respostas em um formato de relatório ou em um formato gráfico, eu estou transformando em informações. Então, as informações entraram de uma maneira e saíram transformadas em formatos de relatório ou de gráfico, por exemplo. E consumidores é mais em relação, né, a empresas de serviço. Como que eu transformo consumidores? Imagina que uma determinada rede de hotéis. Então, chega lá os clientes, eles vão usufruir do serviço, né, do hotel e depois eles vão sair do hotel. Então, se a gente comparar a entrada, né, entrada de consumidores, entrou lá no hotel. Durante o período que ele ficou lá, ele está sendo transformado, ou seja, ele está recebendo os serviços. Ele pode gostar dessa maneira que ele está sendo tratado ou não. Então, se ele tinha uma ideia do hotel e depois ele foi tratado de maneira diferente a que ele esperava, ele se transformou também. Ele se transformou porque agora ele não tem mais a mesma imagem. Então, pode ser que ele nunca mais apareça naquele local se ele não gostou. E os recursos de transformação são as pessoas que vão executar as tarefas dessa transformação, né? Que vão realmente utilizar os materiais e transformá-los em produto final, juntamente com as instalações físicas para isso.